Nossa realidade cotidiana, existe um mundo fascinante, onde tudo que compreendemos sobre o universo está errado. O físico e conhecido autor Brian Greene nos leva em uma viagem que subverte as regras da experiência humana. Por que nunca vemos os acontecimentos na ordem inversa? De acordo com as leis da física, isso pode acontecer. Além do cosmos, o tempo. Era uma vez uma frase mágica no começo de uma boa história. Mas qual é a história do tempo? As pessoas dizem que o tempo voa, que tempo é dinheiro, que desperdiçamos tempo, que matamos tempo, que tentamos economizar tempo. Mas o que sabemos de verdade sobre o tempo? Como este rio, o tempo parece fluir interminavelmente de um momento a outro. E o fluxo do tempo parece seguir sempre uma direção: o futuro. Mas isso pode não estar certo. Então, como começamos a desvendar um mistério tão profundo e efêmero como o tempo? Medir é um caminho. Usando relógios de todas as formas, tamanhos e tipos, medimos o tempo há milhares de anos, com cada vez mais precisão. Podemos dizer que o primeiro relógio girava só uma vez por dia. Era a Terra em rotação. Da rotação do planeta em seu próprio eixo, a órbita anual em volta do Sol, sempre usamos o movimento previsível e consistente da Terra para medir o tempo. Estamos sempre procurando coisas que se repetem, e essa repetição, esse ciclo de coisas, forma um relógio. O tempo nada mais é do que um processo repetitivo. Ao medir o movimento da Terra com o relógio de Sol, dividimos o dia em horas. A Terra faz uma volta completa em torno de seu próprio eixo uma vez por dia, e marcamos os dias observando o nascer e o pôr do sol. Mas o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, no Colorado, é onde você deve ir se quiser saber de verdade que horas são. Esta é a hora oficial dos Estados Unidos. Não é possível ser mais preciso do que isso. Aqui, eles medem o tempo com uma precisão espantosa, usando um dos menores objetos do universo, um átomo de um metal raro chamado césio. Os átomos têm uma frequência natural, e tudo que vibra, que tem um movimento repetitivo, pode ser um relógio. A frequência com que o átomo do césio oscila é a medida de tempo oficial do mundo. Quando um átomo de césio é bombardeado com energia, ele vibra, ou oscila, emitindo pulsos de luz mais de 9 bilhões de vezes por segundo. Contamos as oscilações do átomo de césio, que oscila 9 bilhões, 192 milhões, 631 milhares e 770 de vezes por segundo. Toda vez que chegamos a esse número, um segundo se passou. Depois temos um segundo, depois outro, depois outro. Isso é impressionante. O meu relógio ganha ou perde um segundo a cada 2 meses. Estamos falando de relógios que só perderiam ou ganhariam um segundo em 100 milhões de anos. Esse tipo de situação, em que pegamos uma medida de tempo e substituímos por algo que achamos mais preciso, tem sido o processo constante de reforma da física há centenas de anos. Mas não importa o quanto nossos relógios se tornem precisos, o tempo continua sendo um mistério. Relógios podem indicar que horas são, mas eles não são capazes de nos dizer o que é o tempo. O que estamos medindo exatamente? Quando os trens começaram a ser usados, o tempo passou a representar um problema peculiar. Naquela época, cada cidade tinha sua própria hora. Meio-dia era quando o sol estava a pino, mais ou menos. Pouco importava que horas eram em outra cidade.
Para complicar ainda mais, os trens carregavam a hora da cidade de onde tinham começado a viagem. Se eu fosse de Paris para Genebra, estaria na hora de Paris o tempo todo, desde o começo. Mas se eu estivesse indo na outra direção, de Genebra para Paris, eu estaria na hora de Genebra. Quando mais linhas de trem começaram a aparecer e as horas diferentes se deslocavam cada vez mais, isso se tornou um pesadelo. A necessidade de coordenar relógios ao longo de uma grande distância tornou-se uma grande questão, especialmente quando as cidades eram ligadas por apenas uma linha de trem. E foi aqui que a história moderna do tempo começou. Enquanto a necessidade de relógios sincronizados tornava-se mais crítica, um jovem físico chamado Albert Einstein começava a trabalhar no escritório de patentes, em Berna, na Suíça. Era um camarote para todas as grandes invenções da época. As patentes mostravam novas formas de sincronizar os relógios, com a troca de sinais de telégrafo ou por ondas de rádio. A sincronização do tempo, o que é o tempo, como ele é medido, logo se tornaram o grande interesse de Einstein. Pouco tempo depois, Einstein iria sacudir o mundo com uma concepção radical sobre a natureza do tempo. Esses dispositivos mecânicos trouxeram uma inspiração súbita. Einstein percebeu que essas tentativas de sincronizar os relógios eram muito mais do que invenções criativas. Ele se deu conta de que elas revelavam uma profunda falha no nosso entendimento sobre o tempo. A maioria das pessoas vê o tempo de uma forma bastante simples. O tempo passa do mesmo jeito para todos, em qualquer lugar. É um senso comum estabelecido pelo pai da ciência moderna, Isaac Newton. O tempo simplesmente segue, e não há nada que podemos fazer a respeito. Por mais sensata que a concepção de Newton possa parecer, Einstein percebeu que ela não estava certa. Ele descobriu que o tempo pode correr a diferentes marchas. Por mais estranho que pareça, isso quer dizer que o tempo para mim pode não ser a mesma coisa que o tempo para você. A descoberta de Einstein pôs abaixo a concepção de Newton sobre a realidade. Einstein disse que o tempo não é apenas um rótulo para todo o universo. O tempo é vivenciado individualmente. O que Einstein nos deu foi uma imagem muito mais rica, na qual todos têm seu próprio tempo, que corre a seu ritmo particular. Não existe um só tempo no sentido de um tic-tac universal. Existem tempos. Einstein chegou a essa revelação chocante ao desvendar uma conexão oculta entre espaço e tempo. Einstein entendeu que há uma ligação profunda entre o movimento no espaço e a passagem do tempo. Falando de forma simples, quanto mais temos um, menos temos o outro. Para ver como isso funciona, vamos dar uma voltinha. Agora, estou indo para o norte a 100 km por hora. Isso significa que todo o meu movimento é em direção ao norte. Mas vamos entrar agora em outra estrada e ir em direção ao noroeste. Ainda estou a 100 km por hora, mas não estou avançando tanto em direção ao norte como estava há um minuto atrás. Isso porque parte do meu movimento para o norte foi desviado ou compartilhado com o meu movimento para o noroeste. Einstein percebeu que tempo e espaço estão ligados na mesma forma que norte e oeste estão ligados. E com essa ideia surpreendente, Einstein derrubou o senso comum de que o tempo corre do mesmo jeito para todos. O que eu quero dizer é que aquele cara ali diria que não estou me movendo de forma alguma.
Mas eu estou. Posso não estar me movendo pelo espaço, mas estou me movendo pelo tempo. No final das contas, o ponteiro do meu relógio continua girando, enquanto estou parado. Ou seja, sem me movimentar no espaço, Einstein diz que o meu movimento é através do tempo. Mas veja o que acontece se eu andar em direção àquele cara. Estamos exagerando, mas porque eu estou em movimento, ele vai perceber o meu relógio indo mais devagar. Isso porque, na perspectiva dele, parte do meu movimento no tempo foi desviado para o meu movimento pelo espaço. E não é só o meu relógio. Se extrapolarmos esse efeito, ele veria meus movimentos, minha voz, tudo em mim ficando mais devagar. Agora que parei de me mover, a passagem do tempo nos nossos relógios coincide de novo. Esta foi a descoberta-chave de Einstein. O movimento pelo espaço afeta a passagem do tempo. É desconcertante pensar que você e eu não concordamos quanto à medida do tempo. O tempo não é separado de nós, porque a minha medida de tempo dependeria de como estou me movendo ou de como você está se movendo. Isso não faz sentido. O tempo em si corre mais devagar para a pessoa que está se movimentando. Isso é incrível. Ninguém antes de Einstein imaginou que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Isso foi exclusividade de Einstein. Por que nunca vemos isso no nosso dia a dia? Com as baixas velocidades com que nos movemos na Terra, o impacto do movimento no tempo é tão pequeno que não sentimos. Mas o efeito é real e pode ser medido. Para isso, tudo o que precisamos são alguns relógios atômicos e um avião a jato. Esse experimento foi realizado em 1971, quando cientistas voaram com um relógio atômico ao redor do mundo e compararam com um no solo. Como Einstein havia previsto, os dois relógios não coincidiam mais. A diferença era apenas de alguns bilionésimos de segundo, mas era uma prova real do efeito do movimento sobre a passagem do tempo. A teoria de Einstein foi testada muitas vezes e tudo se encaixa. Realmente é base para o nosso entendimento de como a natureza funciona. Esses efeitos que eram considerados obscuros e muito pequenos estão bem evidentes na tecnologia atual. Com a descoberta dessa ligação inesperada entre espaço e tempo, Einstein percebeu que ambos não poderiam ser considerados como coisas separadas. Espaço e tempo estão fundidos no que chamamos espaço-tempo. Einstein unificou a ideia de espaço e a ideia de tempo em uma estrutura de 4 dimensões chamada espaço-tempo. Essa fusão do espaço e do tempo levaria Einstein à concepção mais desconcertante de todas. A diferença precisa que vemos entre passado, presente e futuro pode ser apenas uma ilusão. Em nosso dia a dia, percebemos o tempo como um fluxo contínuo. Mas pode ser útil pensar no tempo como uma série de fotografias ou momentos. E podemos pensar em cada evento como o desdobramento de um momento em um momento e assim por diante. Se imaginarmos todos os momentos ou fotografias enfileirados, cada momento na Terra, cada momento em que a Terra gira em torno do Sol e cada momento por todo o universo, veríamos cada um dos eventos que já aconteceram ou irão acontecer. Todos os locais no espaço e cada momento no tempo, do nascimento do nosso universo, no Big Bang, há uns 14 bilhões de anos,
A formação das estrelas na Via Láctea, a criação da Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás, ao tempo dos dinossauros, até os eventos acontecendo na Terra hoje, como eu, trabalhando no meu escritório. Pensar o espaço-tempo dessa forma levou Einstein a derrubar nossa visão cotidiana de passado, presente e futuro. Para ter uma ideia, você tem que pensar sobre o conceito aparentemente simples de agora. Para mim, uma lista de coisas que considero estarem acontecendo agora pode incluir o ponteiro do meu relógio girando, meu gato pulando agora da janela, coisas acontecendo muito longe, como um pombo em Veneza levantando voo nesse instante, um meteoro atingindo a Lua, a explosão de uma estrela nos confins do universo. Estes e todos os outros eventos que eu acho que estão acontecendo no mesmo momento no tempo, mas em diferentes regiões do universo, constituem o que eu intuitivamente entendo como agora. Você pode visualizar todos em uma única fatia de espaço-tempo. Vamos chamar de fatia de agora. O senso comum diria que eu e todo mundo concordamos sobre o que está acontecendo, ou o que existe agora. Momento após momento, após momento. Quer dizer, todos concordamos sobre o que está em uma certa fatia de agora. Mas Einstein mostrou que, curiosamente, quando você leva o movimento em consideração, essa ideia de senso comum sobre o tempo vai por água abaixo. Para entender o que quero dizer, imagine o tempo como um pão. Einstein percebeu que, assim como há várias maneiras de cortar um pão em fatias, existem diferentes formas de cortar o espaço-tempo em fatias de agora separadas. Isso porque, como o movimento afeta a passagem do tempo, alguém que está se movendo tem uma percepção diferente do que está acontecendo agora. Então ele vai cortar o pão em diferentes fatias de agora. As fatias vão estar em ângulos diferentes. Essa pessoa que está se movendo vai inclinar a faca e cortar as fatias em diferentes ângulos. Elas não serão paralelas às minhas fatias de tempo. Para ter uma ideia do efeito bizarro que isso pode ter, imagine um alienígena em uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz da Terra. E aqui na Terra, o cara no posto de gasolina. Agora, se os dois estão parados, sem se mover um em relação ao outro, seus ponteiros giram do mesmo ritmo e eles dividem a mesma fatia de agora, que corta o pão em ângulo reto. Mas veja o que acontece se o alienígena subir na bicicleta e andar em direção contrária à Terra. Como o movimento desacelera a passagem do tempo, seus relógios não estão mais no mesmo ritmo. E se os relógios não coincidem mais, as fatias de agora também não vão coincidir. A fatia de agora do alienígena vai cortar o pão em um ângulo diferente, em direção ao passado. Como o alienígena está andando de bicicleta em ritmo de passeio, sua fatia está com um ângulo minúsculo em direção ao passado. Mas em uma distância tão grande, esse ângulo resulta em uma enorme diferença no tempo. Sendo assim, o que o alienígena encontraria em sua fatia de agora, o que ele consideraria estar acontecendo agora na Terra, não incluiria mais o nosso amigo no posto de gasolina, nem mesmo o nosso amigo bebê 40 anos atrás. Surpreendentemente, a fatia de agora do alienígena teria voltado 200 anos na história da Terra, e agora incluiria uma parte do passado que consideramos distante, como Beethoven, terminando a Quinta Sinfonia. Mesmo a uma velocidade relativamente baixa, podemos ter tremendos descompassos na nossa rotulação do agora, o que acontece ao mesmo tempo se estivermos separados o suficiente no espaço. E se isso não fosse estranho bastante, a direção na qual você se move também faz diferença.
Veja o que acontece quando o alienígena vira a bicicleta em direção à Terra. A fatia de agora dele está num ângulo em direção ao futuro. E isso inclui eventos que não acontecerão na Terra em menos de 200 anos. Talvez a tataraneta da tataraneta do nosso amigo esteja se transportando de Paris para Nova York. Uma vez que sabemos que o seu agora pode ser o que eu considero o passado, ou que seu agora pode ser o que eu considero o futuro, e o seu agora é tão válido quanto o meu, então entendemos que o passado tem que ser real. O futuro tem que ser real. Eles podem ser o seu agora. Isso significa que passado, presente e futuro são igualmente reais. Todos existem. Se você acredita nas leis da física, há tanta realidade no futuro e no passado como no presente momento. O passado não se foi e o futuro não é inexistente. O passado, o futuro e o presente estão todos existindo exatamente da mesma forma. Em 1997, o diretor e ganhador do Oscar, James Cameron, comoveu o mundo com Titanic. Hoje, Nat Geo revela os fatos reais por trás dessa ficção emocionante. Um século após o naufrágio, o diretor acompanha Bob Ballard, o explorador que encontrou o navio, para desvendar o que aconteceu naquela viagem épica. Titanic, 100 anos, estreia mundial. Próximo domingo, às 8h30 da noite, aqui no Nat Geo. Continuamos assistindo Além do Cosmos, no Nat Geo. Assim como pensamos que todo o espaço está aí, devemos pensar que todo o tempo também está aí. Tudo que já aconteceu ou que vai acontecer, tudo existe. Leonardo da Vinci, dando a pincelada final na Mona Lisa, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nosso primeiro dia de aula, até eventos que, da nossa perspectiva, ainda não aconteceram, como os primeiros humanos chegando a Marte. Com essa corajosa proposição, Einstein estilhaçou os conceitos mais básicos de como vivenciamos o tempo. Ele disse uma vez que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, por mais persistente que seja. Mas se cada momento no tempo já existe, então como explicamos a sensação muito real de que o tempo, assim como este rio, parece correr infinitamente? Talvez fomos iludidos e o tempo não flui. Talvez o rio do tempo seja mais como um rio congelado. Cada momento travado para sempre no mesmo lugar. O exemplo mais nítido sobre como percebemos o mundo tem a ver com esse fluxo de tempo. A física faz uma violência radical com essa experiência cotidiana do tempo. Toda a nossa vivência do tempo está constantemente no presente. E tudo que conseguimos apreender é este instante. Não há nada nas leis da física que escolha um agora em detrimento de outro agora. As coisas só parecem estar mudando do nosso ponto de vista subjetivo. Da mesma forma que um filme inteiro existe em uma fita de celuloide, pense que todos os momentos já existem. A diferença é que no cinema, o projetor ilumina e seleciona cada quadro enquanto roda o filme. Mas nas leis da física, não há evidência de algo como uma luz de projetor que seleciona um momento ou outro. Nosso cérebro pode criar essa impressão, mas na realidade, o que percebemos como fluxo do tempo pode não ser mais do que uma ilusão. Mas se o tempo, assim como o rio congelado, não flui, e todo o tempo está aí, é possível viajar para o futuro ou o passado? Espantosamente, a viagem no tempo pode ser possível.
Uma forma de viajar no tempo é usar um aspecto estranho da gravidade. A conhecida força que mantém nossos pés no chão pode ter um impacto profundo sobre o tempo. Oi. Olá. Sim. Até mais tarde, senhor. Está bem. Bem mais tarde. Como a gravidade pode ser usada para criar uma máquina do tempo? As teorias de Einstein mostram que a gravidade, assim como o movimento, pode afetar o tempo. É como se a gravidade segurasse o tempo, atrasando sua passagem. Quanto maior a força gravitacional, mais devagar fica o tempo. Aqui na Terra, o efeito é muito pequeno para ser percebido, mas é muito real. Comparado com alguém morando no último andar de um arranha-céu, uma pessoa morando no primeiro andar sentiria o tempo passando um pouco mais devagar, porque a gravidade é um pouquinho mais forte perto do chão. Mas se você pudesse viajar até um buraco negro, o efeito da gravidade seria imenso. Os buracos negros são formados quando grandes estrelas implodem e têm uma enorme força gravitacional, milhões, talvez bilhões de vezes mais forte do que na Terra. Se alguém visse você viajando perto de um buraco negro, veria o tempo ficando muito mais devagar. Perto de um buraco negro, você, visto por um amigo a uma grande distância, pareceria estar se movimentando devagar, falando devagar, envelhecendo biologicamente muito devagar. Para ele, anos estão passando, enquanto para você são apenas alguns minutos. Dependendo do tamanho do buraco negro e da minha distância até ele, se eu passasse 1 hora ou 2 em órbita, 50 anos teriam se passado na Terra. Eu teria viajado para o futuro da Terra. Olá, senhor. Oi. Há quanto tempo? A viagem no tempo te fez bem. Obrigado. É tipo uma fonte da juventude. Então, quando eu voltasse, encontraria comigo mesmo no futuro. Todo mundo teria envelhecido 50 anos. Mas eu teria envelhecido apenas algumas horas. Agora, viajar no tempo para o futuro é uma coisa. Mas e viajar para o passado? Isso também pode ser possível, usando algo previsto nas equações de Einstein, conhecido como buraco de minhoca. Se os buracos de minhoca existem, eles seriam como atalhos pelo espaço-tempo. Túneis que ligam não só um lugar a outro, mas um momento a outro também. Um buraco de minhoca ligaria uma parte no espaço-tempo a outra parte no espaço-tempo, que é um tempo anterior, como uma espécie de sistema de metrô pelo tempo. Então, digamos que eu queira voltar no tempo e encontrar a mim mesmo no começo deste programa. Se um buraco de minhoca ligasse aqui e ali, eu só precisaria passar por ele. Oi. Bom te ver de novo. Obrigado. É bom estar de volta. Isso seria meio estranho. Mas o grande problema com a viagem no tempo para o passado é que as coisas logo ficariam muito confusas. Imagina se eu mudasse alguma coisa no meu passado. Como impedir que meus pais se conhecessem? Isso significaria que eu nunca teria nascido? Se você viajar para o passado, não pode mudar coisas que sabemos que são reais, pois elas já aconteceram. Se você voltar e matar quem você pensava que era seu avô, ele deve ter sido uma outra pessoa que você pensou que fosse seu avô, e tudo se tornaria muito bem consistente, mesmo que de forma distorcida. Se podemos viajar para o passado, por que não somos invadidos por turistas do futuro? Pense nisso.
Ainda não vimos nenhum intrépido viajante do tempo entrando e saindo do nosso mundo. A maioria de nós, pelo menos, acha que não. Então é razoável assumir que a viagem ao passado ainda não é possível. Pelo menos não até agora. Parece provável que viajar para o passado está fora de alcance. Mas e o fato, tão comum na nossa experiência cotidiana, de que o próprio tempo parece correr em apenas uma direção? Para o futuro. Chamamos isso de flecha do tempo. A flecha do tempo talvez seja o fato mais evidente sobre o universo que não entendemos completamente. Porque vivemos em um universo que tem uma direção de tempo é um mistério. Isso não acontece com o espaço. No espaço, posso ir de Nova York a Chicago, depois mudar de ideia e ir de Chicago a Nova York. O tempo tem um aspecto unidirecional que não compreendemos fundamentalmente. Por que não corre para trás? O que significa o tempo ir para frente? Do passado para o futuro. O que podemos dizer sobre de onde vem a flecha do tempo? Por que só vemos os eventos se desenrolando em uma direção? Por que nunca vemos o que acontece em ordem inversa? Deve ser por causa das leis da física. Elas nunca permitiriam que algo assim acontecesse. Bom, na verdade, elas permitem. As leis da física são equações matemáticas que usamos para descrever tudo, do comportamento dos átomos até o movimento das galáxias. Elas foram elaboradas e confirmadas por séculos de observação e experimentos. Mas, surpreendentemente, não há nada nas leis da física que diga que os eventos têm que se desenrolar na sequência que estamos acostumados, em que o tempo segue para frente. De acordo com essas equações, os eventos poderiam perfeitamente se desenrolar na ordem inversa. A maioria das equações usadas para descrever o que observamos no universo à nossa volta não tem uma flecha do tempo atrelada a elas. São equações que funcionam tanto para frente no tempo como para trás. Existe essa contradição entre a física, que parece fundamentalmente reversível, e boa parte da nossa vida, que parece irreversível. Apesar de contradizer nossa experiência cotidiana, as leis da física realmente dizem que coisas bizarras assim são possíveis. Mas como pode? A resposta não é tão estranha como pode parecer. Todos sabemos o que vai acontecer se eu derrubar essa taça de vinho. A ideia de que essa bagunça poderia se recompor e voltar a ser uma taça sólida cheia de vinho pode parecer absurda. Mas, de acordo com as leis da física, isso pode acontecer. É só reverter a velocidade de tudo. Cada pedaço de vidro, cada gota de vinho, cada molécula e átomo no líquido, no vidro, na mesa e no ar. É só reverter as velocidades. E voilá! Se as leis da física não se importam se taças se estilhaçam ou desestilhaçam, por que nunca vemos uma taça desestilhaçar? Como podemos combinar as leis da física com o nosso cotidiano? Alguma coisa deve estar faltando no nosso entendimento das coisas. Mas o quê? O que é responsável pela flecha do tempo? Como uma boa história cheia de mistérios, essa nos leva a um cemitério em busca de pistas. Em Viena, perto do lugar de descanso eterno de Beethoven, Brahms, Schubert e Strauss, encontramos o túmulo do físico austríaco do século XIX, Ludwig Boltzmann. Uma elegante equação está gravada na lápide. S igual a K log W. É a fórmula matemática de um poderoso conceito chamado entropia.
Entropia é a medida de algo com o qual estamos todos familiarizados. A desordem ou aleatoriedade. É uma ideia importante porque todas as coisas no universo têm a tendência de passar da ordem para a desordem. Existe uma maneira de entender essa ideia. Imaginem o meu livro. Todas as 569 páginas. É muito organizado. A primeira página é seguida pela segunda, que é seguida pela terceira, e assim por diante. Mas agora, vamos rasgar as páginas e deixar a entropia atuar. Como podemos ver, as páginas ficaram muito desordenadas. A razão é simples. Há só uma forma de elas caírem em ordem. Mas há um enorme número de formas de elas caírem fora de ordem. Então, é muito mais provável que elas caiam numa bagunça completa. É isso que vemos no dia a dia. As coisas passam da ordem para a desordem. Nesse caso, de um livro organizado para páginas espalhadas aleatoriamente. Em todos os lugares, vemos exemplos de entropia ou desordem aumentando com a passagem do tempo. Um ovo quebra e se espalha. Cubos de gelo perdem a forma quando derretem. Uma nuvem de fumaça se dissipa. Estados ordenados tornam-se desordenados. E isso parece ser, talvez, a direção de uma flecha de tempo. Observamos que a graus de bagunça, uma medida de desordem parece aumentar numa direção de tempo. E isso, para Boltzmann, começa a criar um arco de tempo. Talvez essa seja a resposta. Talvez a flecha do tempo venha da tendência que a natureza tem de evoluir em direção à desordem crescente. Isso parece um progresso, mas há um pequeno problema nesse raciocínio. Já que as leis da física não fazem distinção entre passado e futuro, a entropia deveria aumentar não apenas em direção ao futuro, mas também em direção ao passado. Isso não faz sentido. É como dizer que a entropia deveria aumentar em qualquer direção. Poderíamos olhar para o passado e ela deveria aumentar. E poderíamos olhar para o futuro e ela deveria aumentar. Isso significaria que, no passado, as páginas do meu livro estariam desordenadas e, então, se agrupariam para formar o livro organizado em minhas mãos. Quando foi a última vez que você viu algo assim acontecer? Como nossa experiência cotidiana pode estar em tamanho desacordo com as leis da física? Deve ter alguma peça do quebra-cabeça faltando. Se temos certeza de que o passado tinha que ser mais ordenado e que tudo tende à desordem, como dizem as equações da entropia, existe algo além das leis da física que explique isso? Pense no taco batendo numa bola de beisebol. As leis da física nos ajudam a prever onde ela vai cair. Mas não precisamos apenas dessas leis. Rebobine o filme e veja também que precisamos saber as condições iniciais, como a força que bateu na bola. Da mesma forma, se as leis da física não podem nos dar uma explicação para a flecha do tempo, talvez seja preciso olhar melhor para as condições iniciais do universo. Isso nos leva de volta ao Big Bang. Se a história do universo fosse um filme e assistíssemos de trás para frente, veríamos a ordem aumentando. Gradualmente, o universo de hoje, com bilhões de galáxias amontoadas aqui e ali, voltaria a ser apenas nuvens de gás e poeira, à medida que tudo se contraísse. Essas nuvens de gás e poeira se aproximariam cada vez mais umas das outras. Se voltássemos o suficiente no passado, elas se espremeriam em um volume cada vez maior. Chegamos ao lugar onde tudo finalmente para. Se isso representa todo o espaço em cada momento, então podemos ver que simplesmente não havia espaço e tempo antes deste momento único. A fonte primordial de ordem, de baixa entropia, tem que ser o começo do universo, o Big Bang. O Big Bang é um estado muito ordenado. Talvez seja o evento mais ordenado em toda a física.
Então, tudo que veio depois foi um aumento na desordem. O Big Bang nos dá um motivo para o universo poder parecer diferente se olharmos para trás ou para frente. Além disso, quando voltamos aos primórdios, o universo deveria parecer não só diferente de hoje, mas também muito ordenado. Por que a entropia era baixa? Não sabemos, mas pelo menos sabemos que houve um ponto em que o universo começou e a entropia era baixa. Nossa melhor hipótese é que foi o Big Bang que colocou a flecha do tempo na sua direção. Podemos imaginar isso como um relógio de corda. Assim como a energia armazenada em um relógio em que foi dada muita corda é liberada quando ele trabalha, o universo está liberando energia desde o Big Bang, tornando-se cada vez mais desordenado. Ainda não sabemos por que o universo começou em um estado ordenado. Mas o fato de ter começado assim significa que toda vez que um vidro quebra, ele está levando adiante algo que começou bilhões de anos atrás. O vidro quebra, mas não desquebra, porque está seguindo a tendência natural da ordem para a desordem, que começou no Big Bang. Só nos movemos do passado para o futuro. E tudo que vemos à nossa volta, todas as mudanças, da formação das estrelas até nossas vidas, tudo são pequenos epifenômenos, surfistas pegando a onda da crescente desorganização do espaço que define a diferença entre passado e futuro. O Big Bang parece ter carimbado a flecha do tempo no nosso universo. Tudo o que aconteceu desde então pode ser apenas a viagem em direção a uma desordem ainda maior que começou com este evento há 13,7 bilhões de anos. Mas se o tempo teve um começo e a desordem está sempre aumentando, isso quer dizer que o tempo vai ter um fim? Como será o universo em um futuro muito distante? Descobertas recentes estão lançando uma nova luz sobre essa questão. A força explosiva do Big Bang arremessou o espaço para fora. Como resultado, o universo está expandindo até hoje. Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas achava que a expansão estaria desacelerando. Pensávamos que o universo, cheio de galáxias, era como um carro viajando por uma estrada. Você está ouvindo a Rádio dos Sons do Cosmos. Se o motorista tira o pé do acelerador, o carro desacelera gradualmente. De forma semelhante, pensávamos que o universo estava expandindo, mas em um ritmo cada vez mais lento. Mas os astrônomos descobriram que a expansão do universo não está ficando mais lenta. Está acelerando. É como se alguém, em vez de tirar o pé do acelerador, pisasse mais fundo, dando uma guinada. Isso está fazendo com que a expansão do universo fique cada vez mais rápida. A expansão vai continuar acelerando com o tempo, não vai desacelerar. Isso vai contra tudo que nos acostumamos a pensar. Isso tem algumas implicações estranhas para o futuro. Como a expansão do universo está acelerando, num futuro distante, depois de 100 bilhões de anos, todas as outras galáxias estarão fora do nosso campo de visão. Vai parecer que nossa galáxia está no meio do nada. Uma consequência surpreendente para nossos descendentes é que eles terão uma grande desvantagem. A luz de galáxias distantes precisa viajar tão longe para chegar até nós, que quando as vemos, estamos olhando para o passado. Então, no futuro, quando as galáxias distantes não forem mais visíveis, os astrônomos verão que o passado, em termos cósmicos, está fora de alcance. E sobre o fim do tempo, uma teoria sugere que em algum momento os buracos negros vão dominar o cosmos. Até que eles também explodam e não sobre nada além de algumas partículas vagando pelo espaço. Em um futuro distante, com a perda progressiva de energia, quando tudo estiver estabilizado,
não haverá mudança. E sem mudança, não temos uma noção clara da passagem do tempo. Se não temos eventos acontecendo, é difícil pensar como poderíamos até mesmo imaginar que havia tempo. Não dá nem para dizer qual direção do tempo é para frente e qual é para trás. Em um sentido muito real, um dia o tempo vai perder o significado. Nossas experiências cotidianas com o tempo sempre exercem uma forte influência. Vamos continuar pensando que o tempo é universal, que o passado ficou para trás e que o futuro está por vir. Mas por causa das nossas descobertas científicas, podemos ver além da experiência e reconhecer que somos parte de uma realidade muito mais rica e muito mais estranha. Entropia é a medida de algo com o qual estamos todos familiarizados. A desordem ou aleatoriedade. É uma ideia importante porque todas as coisas no universo têm a tendência de passar da ordem para a desordem. Existe uma maneira de entender essa ideia. Imagine o meu livro. Todas as 569 páginas. É muito organizado. A primeira página é seguida pela segunda, que é seguida pela terceira, e assim por diante. Mas agora, vamos rasgar as páginas e deixar a entropia atuar. Como podemos ver, as páginas ficaram muito desordenadas. A razão é simples. Há só uma forma de elas caírem em ordem. Mas há um enorme número de formas de elas caírem fora de ordem. Então, é muito mais provável que elas caiam numa bagunça completa. É isso que vemos no dia a dia. As coisas passam da ordem para a desordem. Nesse caso, de um livro organizado para páginas espalhadas aleatoriamente. Em todos os lugares, vemos exemplos de entropia ou desordem aumentando com a passagem do tempo. Um ovo quebra e se espalha. Cubos de gelo perdem a forma quando derretem. Uma nuvem de fumaça se dissipa. Estados ordenados tornam-se desordenados. E isso parece ser, talvez, a direção de uma flecha de tempo. Observamos que a graus de bagunça, uma medida de desordem parece aumentar numa direção de tempo. E isso, para Boltzmann, começa a criar um arco de tempo. Talvez essa seja a resposta. Talvez a flecha do tempo venha da tendência que a natureza tem de evoluir em direção à desordem crescente. Isso parece um progresso, mas há um pequeno problema nesse raciocínio. Já que as leis da física não fazem distinção entre passado e futuro, a entropia deveria aumentar não apenas em direção ao futuro, mas também em direção ao passado. Isso não faz sentido. É como dizer que a entropia deveria aumentar em qualquer direção. Poderíamos olhar para o passado e ela deveria aumentar. E poderíamos olhar para o futuro e ela deveria aumentar. Isso significaria que, no passado, as páginas do meu livro estariam desordenadas e, então, se agrupariam para formar o livro organizado em minhas mãos. Quando foi a última vez que você viu algo assim acontecer? Como nossa experiência cotidiana pode estar em tamanho desacordo com as leis da física? Deve ter alguma peça do quebra-cabeça faltando. O ponteiro do meu relógio girando. Meu gato pulando agora da janela. Coisas acontecendo muito longe, como um pombo em Veneza levantando voo nesse instante. Um meteoro atingindo a Lua. A explosão de uma estrela nos confins do universo. Estes e todos os outros eventos que eu acho que estão acontecendo no mesmo momento no tempo, mas em diferentes regiões do universo,
constituem o que eu intuitivamente entendo como agora. Você pode visualizar todos em uma única fatia de espaço-tempo. Vamos chamar de fatia de agora. O senso comum diria que eu e todo mundo concordamos sobre o que está acontecendo, ou o que existe agora. Momento após momento, após momento. Quer dizer, todos concordamos sobre o que está em uma certa fatia de agora. Mas Einstein mostrou que, curiosamente, quando você leva o movimento em consideração, essa ideia de senso comum sobre o tempo vai por água abaixo. Para entender o que quero dizer, imagine o tempo como um pão. Einstein percebeu que, assim como há várias maneiras de cortar um pão em fatias, existem diferentes formas de cortar o espaço-tempo em fatias de agora separadas. Isso porque, como o movimento afeta a passagem do tempo, alguém que está se movendo tem uma percepção diferente do que está acontecendo agora. Então ele vai cortar o pão em diferentes fatias de agora. As fatias vão estar em ângulos diferentes. Essa pessoa que está se movendo vai inclinar a faca e cortar as fatias em diferentes ângulos. Elas não serão paralelas às minhas fatias de tempo. Para ter uma ideia do efeito bizarro que isso pode ter, imagine um alienígena em uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz da Terra. E aqui na Terra, o cara no posto de gasolina. Agora, se os dois estão parados, sem se mover um em relação ao outro, seus ponteiros giram do mesmo ritmo e eles dividem a mesma fatia de agora, que corta o pão em ângulo reto. Mas veja o que acontece se o alienígena subir na bicicleta e andar em direção contrária à Terra. Como o movimento desacelera a passagem do tempo, seus relógios não estão mais no mesmo ritmo. E se os relógios não coincidem mais, as fatias de agora também não vão coincidir. Chamamos isso de flecha do tempo. A flecha do tempo talvez seja o fato mais evidente sobre o universo que não entendemos completamente. Porque vivemos em um universo que tem uma direção de tempo é um mistério. Isso não acontece com o espaço. No espaço, posso ir de Nova York a Chicago, depois mudar de ideia e ir de Chicago a Nova York. O tempo tem um aspecto unidirecional que não compreendemos fundamentalmente. Por que não corre para trás? O que significa o tempo ir para frente? Do passado para o futuro. O que podemos dizer sobre de onde vem a flecha do tempo? Por que só vemos os eventos se desenrolando em uma direção? Por que nunca vemos o que acontece em ordem inversa? Deve ser por causa das leis da física. Elas nunca permitiriam que algo assim acontecesse. Bom, na verdade, elas permitem. As leis da física são equações matemáticas que usamos para descrever tudo, do comportamento dos átomos até o movimento das galáxias. Elas foram elaboradas e confirmadas por séculos de observação e experimentos. Mas, surpreendentemente, não há nada nas leis da física que diga que os eventos têm que se desenrolar na sequência que estamos acostumados, em que o tempo segue para frente. De acordo com essas equações, os eventos poderiam perfeitamente se desenrolar na ordem inversa. A maioria das equações usadas para descrever o que observamos no universo à nossa volta não tem uma flecha do tempo atrelada a elas. São equações que funcionam tanto para frente no tempo como para trás. Existe essa contradição entre a física, que parece fundamentalmente reversível, e boa parte da nossa vida, que parece irreversível. Apesar de contradizer nossa experiência cotidiana, as leis da física realmente dizem que coisas bizarras assim são possíveis. Mas como pode? A resposta não é tão estranha como pode parecer. Todos sabemos o que vai acontecer se eu derrubar essa taça de vinho.
A ideia de que essa bagunça poderia se recompor e voltar a ser uma taça sólida cheia de vinho pode parecer absurda. Mas, de acordo com as leis da física, isso pode acontecer. É só reverter a velocidade de tudo. Cada pedaço de vidro, cada gota de vinho. Para complicar ainda mais, os trens carregavam a hora da cidade de onde tinham começado a viagem. Se eu fosse de Paris para Genebra, estaria na hora de Paris o tempo todo, desde o começo. Mas se eu estivesse indo na outra direção, de Genebra para Paris, eu estaria na hora de Genebra. Quando mais linhas de trem começaram a aparecer e as horas diferentes se deslocavam cada vez mais, isso se tornou um pesadelo. A necessidade de coordenar relógios ao longo de uma grande distância tornou-se uma grande questão. Especialmente quando as cidades eram ligadas por apenas uma linha de trem. E foi aqui que a história moderna do tempo começou. Enquanto a necessidade de relógios sincronizados tornava-se mais crítica, um jovem físico chamado Albert Einstein começava a trabalhar no escritório de patentes, em Berna, na Suíça. Era um camarote para todas as grandes invenções da época. As patentes mostravam novas formas de sincronizar os relógios, com a troca de sinais de telégrafo ou por ondas de rádio. A sincronização do tempo, o que é o tempo, como ele é medido, logo se tornaram o grande interesse de Einstein. Pouco tempo depois, Einstein iria sacudir o mundo com uma concepção radical sobre a natureza do tempo. Esses dispositivos mecânicos trouxeram uma inspiração súbita. Einstein percebeu que essas tentativas de sincronizar os relógios eram muito mais do que invenções criativas. Ele se deu conta de que elas revelavam uma profunda falha no nosso entendimento sobre o tempo. A maioria das pessoas vê o tempo de uma forma bastante simples. O tempo passa do mesmo jeito para todos, em qualquer lugar. É um senso comum estabelecido pelo pai da ciência moderna, Isaac Newton. O tempo simplesmente segue, e não há nada que podemos fazer a respeito. Por mais sensata que a concepção de Newton possa parecer, Einstein percebeu que ela não estava certa. Ele descobriu que o tempo pode correr a diferentes marchas. Por mais estranho que pareça, isso quer dizer que o tempo para mim pode não ser a mesma coisa que o tempo para você. A descoberta de Einstein pôs abaixo a concepção de Newton sobre a realidade. Um ovo quebra e se espalha. Cubos de gelo perdem a forma quando derretem. Uma nuvem de fumaça se dissipa. Estados ordenados tornam-se desordenados. E isso parece ser, talvez, a direção de uma flecha de tempo. Observamos que a graus de bagunça, uma medida de desordem parece aumentar numa direção de tempo. E isso, para Boltzmann, começa a criar um arco de tempo. Talvez essa seja a resposta. Talvez a flecha do tempo venha da tendência que a natureza tem de evoluir em direção à desordem crescente. Isso parece um progresso, mas há um pequeno problema nesse raciocínio. Já que as leis da física não fazem distinção entre passado e futuro, a entropia deveria aumentar não apenas em direção ao futuro, mas também em direção ao passado. Isso não faz sentido. É como dizer que a entropia deveria aumentar em qualquer direção. Poderíamos olhar para o passado e ela deveria aumentar. E poderíamos olhar para o futuro e ela deveria aumentar. Isso significaria que, no passado, as páginas do meu livro estariam desordenadas e, então, se agrupariam para formar o livro organizado em minhas mãos. Quando foi a última vez que você viu algo assim acontecer? Como nossa experiência cotidiana pode estar em tamanho desacordo com as leis da física? Deve ter alguma peça do quebra-cabeça faltando.
Se temos certeza de que o passado tinha que ser mais ordenado e que tudo tende à desordem, como dizem as equações da entropia, existe algo além das leis da física que explique isso? Pense no taco batendo numa bola de beisebol. As leis da física nos ajudam a prever onde ela vai cair. Mas não precisamos apenas dessas leis. Rebobine o filme e veja também que precisamos saber as condições iniciais, como a força que bateu na bola. Da mesma forma, se as leis da física não podem nos dar uma explicação para a flecha do tempo, talvez seja preciso olhar melhor para as condições iniciais do universo. Isso nos leva de volta ao Big Bang. Se a história do universo fosse um filme e assistíssemos de trás para frente, veríamos a ordem aumentando. Gradualmente, o universo de hoje, com bilhões de galáxias amontoadas aqui e ali, voltaria a ser apenas nuvens de gás e poeira, à medida que tudo se contraísse. Essas nuvens de gás e poeira se aproximariam cada vez mais umas das outras. Com essas equações, os eventos poderiam perfeitamente se desenrolar na ordem inversa. A maioria das equações usadas para descrever o que observamos no universo à nossa volta não tem uma flecha do tempo atrelada a elas. São equações que funcionam tanto para frente no tempo como para trás. Existe essa contradição entre a física, que parece fundamentalmente reversível, e boa parte da nossa vida, que parece irreversível. Apesar de contradizer nossa experiência cotidiana, as leis da física realmente dizem que coisas bizarras assim são possíveis. Mas como pode? A resposta não é tão estranha como pode parecer. Todos sabemos o que vai acontecer se eu derrubar essa taça de vinho. A ideia de que essa bagunça poderia se recompor e voltar a ser uma taça sólida cheia de vinho pode parecer absurda. Mas, de acordo com as leis da física, isso pode acontecer. É só reverter a velocidade de tudo. Cada pedaço de vidro, cada gota de vinho, cada molécula e átomo no líquido, no vidro, na mesa e no ar. É só reverter as velocidades. E voilá! Se as leis da física não se importam se taças se estilhaçam ou desestilhaçam, por que nunca vemos uma taça desestilhaçar? Como podemos combinar as leis da física com o nosso cotidiano? Alguma coisa deve estar faltando no nosso entendimento das coisas. Mas o quê? O que é responsável pela flecha do tempo? Como uma boa história cheia de mistérios, essa nos leva a um cemitério em busca de pistas. Em Viena, perto do lugar de descanso eterno de Beethoven, Brahms, Schubert e Strauss, encontramos o túmulo do físico austríaco do século XIX, Ludwig Boltzmann. Uma elegante equação está gravada na lápide. S igual a K log W. É a fórmula matemática de um poderoso conceito chamado entropia. Entropia é a medida de algo com o qual estamos todos familiarizados. A desordem ou aleatoriedade. É uma ideia importante porque todas as coisas no universo têm a tendência de passar da ordem para a desordem. Faz sentido. É como dizer que a entropia deveria aumentar em qualquer direção. Poderíamos olhar para o passado e ela deveria aumentar. E poderíamos olhar para o futuro e ela deveria aumentar. Isso significaria que, no passado, as páginas do meu livro estariam desordenadas e, então, se agrupariam para formar o livro organizado em minhas mãos. Quando foi a última vez que você viu algo assim acontecer? Como nossa experiência cotidiana pode estar em tamanho desacordo com as leis da física? Deve ter alguma peça do quebra-cabeça faltando.
Se temos certeza de que o passado tinha que ser mais ordenado e que tudo tende à desordem, como dizem as equações da entropia, existe algo além das leis da física que explique isso? Pense no taco batendo numa bola de beisebol. As leis da física nos ajudam a prever onde ela vai cair. Mas não precisamos apenas dessas leis. Rebobine o filme e veja também que precisamos saber as condições iniciais, como a força que bateu na bola. Da mesma forma, se as leis da física não podem nos dar uma explicação para a flecha do tempo, talvez seja preciso olhar melhor para as condições iniciais do universo. Isso nos leva de volta ao Big Bang. Se a história do universo fosse um filme e assistíssemos de trás para frente, veríamos a ordem aumentando. Gradualmente, o universo de hoje, com bilhões de galáxias amontoadas aqui e ali, voltaria a ser apenas nuvens de gás e poeira, à medida que tudo se contraísse. Essas nuvens de gás e poeira se aproximariam cada vez mais umas das outras. Se voltássemos o suficiente no passado, elas se espremeriam em um volume cada vez maior. Chegamos ao lugar onde tudo finalmente para. Se isso representa todo o espaço em cada momento, então podemos ver que simplesmente não havia espaço e tempo antes deste momento único. A fonte primordial de ordem, de baixa entropia, tem que ser o começo do universo, o Big Bang. O Big Bang é um estado muito ordenado. Talvez seja o evento mais ordenado em toda a física. Então, tudo que veio depois foi um aumento na desordem. O Big Bang nos dá um motivo para o universo poder parecer diferente se olharmos para trás ou para frente. Além disso, quando voltamos aos primórdios, o universo deveria parecer não só diferente de hoje, mas também muito ordenado. Porque a entropia era baixa? Sempre usamos o movimento previsível e consistente da Terra para medir o tempo. Estamos sempre procurando coisas que se repetem. E essa repetição, esse ciclo de coisas, forma um relógio. O tempo nada mais é do que um processo repetitivo. Ao medir o movimento da Terra com o relógio de sol, dividimos o dia em horas. A Terra faz uma volta completa em torno de seu próprio eixo uma vez por dia e marcamos os dias observando o nascer e o pôr do sol. Mas o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, no Colorado, é onde você deve ir se quiser saber de verdade que horas são. Esta é a hora oficial dos Estados Unidos. Não é possível ser mais preciso do que isso. Aqui, eles medem o tempo com uma precisão espantosa, usando um dos menores objetos do universo, um átomo de um metal raro chamado césio. Os átomos têm uma frequência natural e tudo que vibra, que tem um movimento repetitivo, pode ser um relógio. A frequência com que o átomo do césio oscila é a medida de tempo oficial do mundo. Quando um átomo de césio é bombardeado com energia, ele vibra, ou oscila, emitindo pulsos de luz mais de 9 bilhões de vezes por segundo. Contamos as oscilações do átomo de césio, que oscila 9 bilhões, 192 milhões, 631 milhares e 770 de vezes por segundo. Toda vez que chegamos a esse número, um segundo se passou. Depois temos um segundo, depois outro, depois outro. Isso é impressionante. O meu relógio ganha ou perde um segundo a cada 2 meses. Estamos falando de relógios que só perderiam ou ganhariam um segundo em 100 milhões de anos. Esse tipo de situação, em que pegamos uma medida de tempo e substituímos por algo que achamos mais preciso, tem sido processo constante de reforma da física há centenas de anos. Mas não importa o quanto nossos relógios se tornem precisos, o tempo continua sendo um mistério. Relógios podem indicar que horas são, mas eles não são capazes de nos dizer o que é o tempo. O que estamos medindo exatamente?
Quando os trens começaram a ser usados, o tempo passou a representar um problema peculiar. Naquela época, cada cidade tinha sua própria hora. Meio-dia era quando o sol estava a pino, mais ou menos. Pouco importava que horas eram em outra cidade. Para complicar ainda mais, os trens carregavam a hora da cidade de onde no começo deste programa. Se um buraco de minhoca ligasse aqui e ali, eu só precisaria passar por ele. Oi, bom te ver de novo. Obrigado, é bom estar de volta. Isso seria meio estranho, mas o grande problema com a viagem no tempo para o passado é que as coisas logo ficariam muito confusas. Imagina se eu mudasse alguma coisa no meu passado, como impedir que meus pais se conhecessem. Isso significaria que eu nunca teria nascido? Se você viajar para o passado, não pode mudar coisas que sabemos que são reais, pois elas já aconteceram. Se você voltar e matar quem você pensava que era seu avô, ele deve ter sido uma outra pessoa que você pensou que fosse seu avô, e tudo se tornaria muito bem consistente, mesmo que de forma distorcida. Se podemos viajar para o passado, por que não somos invadidos por turistas do futuro? Pense nisso. Ainda não vimos nenhum intrépido viajante do tempo entrando e saindo do nosso mundo. A maioria de nós, pelo menos, acha que não. Então é razoável assumir que a viagem ao passado ainda não é possível. Pelo menos não até agora. Parece provável que viajar para o passado está fora de alcance. Mas e o fato, tão comum na nossa experiência cotidiana, de que o próprio tempo parece correr em apenas uma direção? Para o futuro. Chamamos isso de flecha do tempo. A flecha do tempo talvez seja o fato mais evidente sobre o universo que não entendemos completamente. Porque vivemos em um universo que tem uma direção de tempo é um mistério. Isso não acontece com o espaço. No espaço, posso ir de Nova York a Chicago, depois mudar de ideia e ir de Chicago a Nova York. O tempo tem um aspecto unidirecional que não compreendemos fundamentalmente. Por que não corre para trás? O que significa o tempo ir para frente? Do passado para o futuro. O que podemos dizer sobre de onde vem a flecha do tempo? Por que só vemos os eventos se desenrolando em uma direção? Por que nunca vemos o que acontece em ordem inversa? Deve ser por causa das leis da física. Elas nunca permitiriam que algo assim acontecesse. Bom, na verdade, elas permitem. As leis da física são equações matemáticas que usamos para descrever tudo, do comportamento dos átomos até o movimento das galáxias. Elas foram elaboradas e confirmadas por séculos, quando as cidades eram ligadas por apenas uma linha de trem. E foi aqui que a história moderna do tempo começou. Enquanto a necessidade de relógios sincronizados tornava-se mais crítica, um jovem físico chamado Albert Einstein começava a trabalhar no escritório de patentes, em Berna, na Suíça. Era um camarote para todas as grandes invenções da época. As patentes mostravam novas formas de sincronizar os relógios, com a troca de sinais de telégrafo ou por ondas de rádio. A sincronização do tempo, o que é o tempo, como ele é medido, logo se tornaram o grande interesse de Einstein. Pouco tempo depois, Einstein iria sacudir o mundo com uma concepção radical sobre a natureza do tempo. Esses dispositivos mecânicos trouxeram uma inspiração súbita. Einstein percebeu que essas tentativas de sincronizar os relógios eram muito mais do que invenções criativas. Ele se deu conta de que elas revelavam uma profunda falha no nosso entendimento sobre o tempo.
A maioria das pessoas vê o tempo de uma forma bastante simples. O tempo passa do mesmo jeito para todos, em qualquer lugar. É um senso comum estabelecido pelo pai da ciência moderna, Isaac Newton. O tempo simplesmente segue, e não há nada que podemos fazer a respeito. Por mais sensata que a concepção de Newton possa parecer, Einstein percebeu que ela não estava certa. Ele descobriu que o tempo pode correr a diferentes marchas. Por mais estranho que pareça, isso quer dizer que o tempo para mim pode não ser a mesma coisa que o tempo para você. A descoberta de Einstein pôs abaixo a concepção de Newton sobre a realidade. Einstein disse que o tempo não é apenas um rótulo para todo o universo. O tempo é vivenciado individualmente. O que Einstein nos deu foi uma imagem muito mais rica, na qual todos têm seu próprio tempo, que corre a seu ritmo particular. Não existe um só tempo no sentido de um tic-tac universal. Existem tempos. Einstein chegou a essa revelação chocante ao desvendar uma conexão oculta entre espaço e tempo. Einstein entendeu que há uma ligação profunda entre o movimento no espaço e a passagem do tempo. Falando de forma simples,